Para quem prestou atenção nas aulas de história do ensino médio, ensino fundamental, sabe que durante os anos 50 e 60 nos Estados Unidos, você teve um movimento de direitos humanos e direitos civis, né, principalmente em relação à população negra nos Estados Unidos. E esse movimento ele fez com, entre outras coisas, né, fez com que houve a chamada dessegregação, né? Então você tinha alguns lugares, alguns estados nos Estados Unidos. Esses estados eles tinham regras onde os negros e os brancos eles tinham que frequentar lugares diferentes, escolas, por exemplo, universidades e alguns estabelecimentos, como por exemplo hotéis e restaurantes, né? E uma das coisas que foram feitas na época por esse movimento, né, o movimento de direito civil, foi pedir para que isso acabasse, não tivesse mais segregação, né? E nesse momento, né, você tem lá os neoliberais chegando, né, entre eles o grande Milton Friedman, né? Milton Friedman ele vai ter um livro chamado Capitalismo e Liberdade, que é um livro bem pequenininho, né, 203 páginas nessa versão online que eu tenho aqui, né? E o Milton Friedman ele vai, assim como outros, defender que essas questões serão resolvidas pelo livre mercado, né? Qualquer um que tenha estudado esse momento sabe que não foi assim que aconteceu, muito pelo contrário. Isso foi resolvido com um movimento cada vez maior pelos direitos civis, foi respondido do outro lado por violência inicialmente do governo, e quando o governo ele percebe que ele não consegue controlar mais e que ele vai ter que dessegregar e dar direito para os negros, ele vai lá e usa a mão do Estado, malvadão, né, para fazer com que, por exemplo, quando uma criança for numa escola que ela é segregada, os brancos não linchem essa criança, né? Então você tem lá fotos de crianças sendo escoltadas por é, federais, né? Os federais eles eram mandados pelo governo federal, obviamente americano, porque normalmente os governos locais eles não davam essa proteção, né? Os governos ainda eram governos racistas, né? Para quem quiser ver um caso desse, tem um filme chamado Mississippi Burning, né? Mississippi em Chamas, e é um filme que retrata um caso real, né? Onde os federais vão atrás inclusive da polícia local que é ligada à Ku Klux Klan, né? Que era um grupo protestante antinegro que existe até hoje, mas naquela época estava um pouco mais forte por causa da questão dos direitos civis. Mas voltando para o Milton Friedman, ele tem esse texto aqui, né? A segregação nas escolas, o texto, né? E eu vou ler esse texto, né, com vocês e vou dar uma analisada rápida. A segregação nas escolas revela um problema particular que não foi abordado pelos comentários até agora, apresentados por uma única razão. As escolas, nas circunstâncias atuais, são em grande maioria operadas e administradas pelo governo, né? Então, na verdade, nas páginas anteriores, estava discutindo questão de trabalho, segregação no ambiente de trabalho, ele vai discutindo várias dessas coisas, direitos civis, né? Ele até fala que ele é a favor da dessegregação, né? Mas ele acha que o problema aqui é o governo, né? Então ele fala que o grande problema é que essas escolas são administradas pelo governo, e aí ele continua. Isso significa que o governo tem que tomar uma decisão explícita. Ou ele vai estabelecer a segregação ou estabelecer a integração, né? Então a integração seria dessegregar, né? Juntar negros e brancos no mesmo lugar. E aí ele fala, as duas parecem péssimas soluções. Como assim péssimas? Né? Você ter uma escola integrada é uma coisa que a gente tem hoje, né, nos Estados Unidos, no Brasil e outros países no mundo, e é uma coisa que funciona, né? Então, na cabeça dele é uma péssima solução integrar, né? Fazer o quê? Os que, como eu, acreditam ser a cor da pele irrelevante, aí ele vai aqui falar que ele não é racista e tal, não me importa se ele é ou não é, o que importa é que a ideia dele de resolver o problema de racismo é idiota, né? O capítulo precedente, aí ele vai falar um pouco do que ele fala, né, do livre mercado resolver os problemas, né? Então a tese dele é essa, né? O capítulo precedente, escrito sem nenhuma preocupação com o problema da integração ou da segregação, oferece a solução apropriada que permite evitar os dois males. Uma bela ilustração, na verdade a ideia dele é que o livre mercado vai resolver, né? Então vamos pular um pouco aqui. Se fosse adotada a proposição como no capítulo precedente, ela permitiria o desenvolvimento de certa variedade de escolas, algumas todas brancas,
outras todas negras e outras ainda comuns aos dois tipos de população. Permitiria, de outro lado, que a transição de um tipo de escola para o outro, para as comuns aos dois tipos de população, é o que esperamos, se realizasse de modo gradual à medida que as atitudes da comunidade fossem mudando. Evitaria, assim, o duro conflito político que tem contribuído para criar tensão social e dividir a comunidade. Não, realmente, né? Os coitados dos brancos racistas que estão divididos entre a questão de vamos deixar os negros estudarem com a gente ou não, né? Nossa, coitado. E permitiria, como o mercado faz de modo geral, o surgimento nessa área particular da cooperação sem o conformismo. Né? Então a ideia dele aqui realmente não é usar o Estado, né? Então para ele o problema é o Estado. Mas a gente sabe que na prática o que aconteceu nos Estados Unidos foi a mão bem livre do Estado na cabeça do pessoal da Ku Klux Klan e as escolas foram integradas na marra, né? Então, quando a escola ela aceitava, beleza. Se a escola não aceitava, os federais iam lá e metia porrada no pessoal, prendia o pessoal, protegia as crianças, acompanhava as crianças para a escola, né? Gente armada mesmo, né? Então a tese dele aqui é uma das teses mais estúpidas que eu já li, né? E aí eu acho que é impressionante como as pessoas, quando falam do Milton Friedman, não pegam um minuto para ler o que ele defendia e o que aconteceu na prática, né? Então, se a gente comparar a teoria, né, o livre mercado vai resolver o problema com a prática, né, onde o Estado americano teve que resolver à força, a gente vê que a ideologia deles não bate com a realidade, né? Infelizmente é isso. Mas é o que aconteceu, né? O livre mercado não solucionou o racismo. Que coisa, né?